Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos, bom dia, graças a Deus. Segundo domingo do mês de setembro, lição de número 11, cultivando a convicção cristã, 10 de setembro. E o nosso textual está na primeira carta, ou epístola, do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, que diz: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. São três situações aqui, né? Não foi com engano, não foi com imundícia, não foi com fraudulência, mas é o evangelho do Senhor. A verdade prática diz assim: o cultivo da convicção cristã é fundamental, é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades, porque nós combinamos duas coisas: a ortodoxia, que é a doutrina correta, e a ortopraxia, que é a prática correta, graças a Deus. E a leitura bíblica em classe é o contexto do nosso textuário, que está na primeira carta aos Tessalonicenses, do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículos 1 a 12. Então, quero convidar os irmãos que estão presentes para gentilmente se colocarem de pé para a leitura, e todos podem ler juntos. Leia de maneira audível, alta. É importante essa leitura, essa reflexão, com calma. Você que está aí nos acompanhando de maneira online, você pode nos acompanhar também. Leia alto também, como se você estivesse presente. Então vamos lá. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipos, como sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, e não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes, assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino
e glória. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te damos graças pela leitura da tua divina palavra, palavra que nos conforta, palavras que nos incentivam. Senhor, abençoe esse domingo, guarda cada família que acompanha a escola bíblica dominical, de maneira remota ou presencialmente, que a tua bênção permaneça sobre nós. Assim nós te pedimos com fé, nos ajude na exposição da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus amados irmãos. Bem, vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto áureo, que está nesse contexto que li para os irmãos. Primeira carta ou epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Olha só onde nós encontramos todo esse contexto, nos 16 primeiros versículos do capítulo 2 da primeira carta. Paulo escreveu 2 cartas à igreja de Tessalônica, e essa é a primeira. Nesse contexto desses 16 versículos, Paulo explica como ele exerceu o seu ministério entre os tessalonicenses, como que foi o trabalho dele. E nós, da Assembleia de Deus, nós tomamos esse cuidado também de agir como o apóstolo Paulo nos ensina. Todas as igrejas sérias, que tem esse compromisso com a Bíblia, olha para isso e vê como que o missionário deve se comportar quando ele está em um campo diferente do seu. Como que ele deve agir, já que hoje o assunto realmente é também missões, Bom, muito bem, então aqui ele vai falar como ele lidou com uma igreja, basicamente é a primeira igreja europeia, que ele está falando, é a cidade de Tessalônica. De maneira geral, Paulo se defende de acusações. Parece que em Tessalônica alguém tentou desconstruir o ministério de Paulo, desconstruir a vida de Paulo. É o que nós chamamos de pessoas que tentam matar a reputação de outras. Isso é muito comum hoje, lamentavelmente, no nosso país. São matadores de reputação, não tem capacidade intelectual de ficar no campo das ideias, então entra para a pessoalidade, De maneira geral, então, Paulo se defende de acusações que davam a entender ser ele uma espécie de sofista itinerante. Sofista é o filósofo sofista. Quer dizer, Paulo não aceitou isso, embora o contexto de 2000 anos atrás era comum os filósofos cobrarem para explicar as suas filosofias. É bem provável e possível que a profissão de professor venha dessa ideia, do filósofo itinerante. Você paga para eu te compartilhar o saber. Mas Paulo não quis nem de perto, ser associado a essa ideia de sofista itinerante, Porque o sofista, ele acabava sendo interpretado como um impostor. Aquele sofisma apenas, ele aponta para algo que não é aquela realidade. Então, ele não, obviamente, ele vai combater essa ideia de ser um obreiro de falsos milagres. É incrível, A gente vê hoje um monte de gente fazendo cada bobagem, é impressionante. Na internet, irmão, você encontra cada coisa, cada pregador que é invencionice, cada absurdo. Mas já tinha isso há 2000 anos atrás. Tem gente que pensa que é novidade, A pessoa vendendo martelinho não sei do que lá, saquinho de cimento não sei do que, e tanta bobagem que você vê por essa internet, E a gente fica, nossa, mas é o fim do tempo. Mas há 2000 anos atrás tinha gente fazendo isso. Tinha vendedores, pior ainda, porque não tinha ciência e nem a medicina. Hoje a gente tem a ciência, tem a medicina, que ajuda muito a desconstruir certos discursos absurdos, mas naquela época não tinha.
Então era uma misturança de religiosidade com não é ciência, né? Pseudociência, e especialmente isso era muito presente no que nós chamamos de expressões ou religiosidade de mistério. Vamos dar um exemplo. O mitraísmo, o culto a Mitra, que é um culto importado da Pérsia para Roma, ele era um culto de mistérios, cheio de sofistas, de líderes, pseudos profetas. Na Grécia tinha os oráculos. Então, oráculos eram mulheres e homens também, que eram consultados para falar sobre o futuro. Então, todas essas coisas já havia na antiguidade pagã, e quando Paulo começou a pregar, teve gente que tentou associá-lo a isso. Falei, mais um de tanta gente que fala bobagem, tem mais esse Paulo aí também. Há provas de que em seus dias, então, havia muitos indivíduos dessa categoria, muitos falsos profetas, oráculos e pseudo-medicina, né? Que na verdade não é medicina nenhuma. E os adversários de Paulo, então, aproveitavam para classificá-lo nesse grupo de pessoas que trabalhavam como obreiros fraudulentos. Muito bem. Então ele inicia o versículo, que é o texto áureo, da seguinte maneira: porque a nossa exortação, a palavra exortação aqui é uma palavrinha que vem do grego paraklesis. Paraklesis significa o nosso encorajamento, o nosso consolo, mas eu poderia sintetizar que ele está falando do conteúdo do Evangelho, o que ele prega, que é a palavra de Deus. Então, nesse sentido de exortação, é algo extremamente santo, porque o Evangelho não é invencionice, e tanto os gentios como os judeus tinham o costume de achar que a exortação de Paulo tinha algum problema. Por quê? Bom, os gentios, porque ele está falando para a cultura greco-romana, e eles acreditam numa cosmovisão cíclica, que é o que o Espiritismo ensina hoje, né? Da reencarnação. A reencarnação estava presente em 90% das religiões do antigo paganismo. Eles criam que renasceriam, né? O ciclo, desde o Egito até toda a Grécia e a Ásia Menor. Eles criam em uma historicidade cíclica, que nasce, vive, morre, renasce. Então, é uma interpretação cíclica da história. Paulo traz uma explicação linear da história. Tem começo, tem meio e terá fim. É linha. O cristianismo traz essa ideia de historicidade linear. E tentavam, então, colocar Paulo no mesmo bojo, né, daquelas pessoas. Então ele falou, não, a exortação que eu trago, a mensagem que eu trago, o Evangelho, não tem nada a ver. Por isso que é boas novas. É uma coisa nova. Não tem nada a ver com esse pensamento cíclico, isso do mundo gentílico, das gentes, do paganismo. Por outro lado, os judeus olhavam com desconfiança para Paulo, porque Paulo estava pegando no calcanhar de Aquiles do judaísmo. O judaísmo se assenta sobre boas obras, e Paulo está dizendo que a justificação, a salvação é pela fé. Então isso também era um transtorno para a teologia judaica. Embora Paulo não está inventando absolutamente nada, porque em Abacuque o profeta diz, mas o justo viverá da fé. Então a doutrina de Paulo não é uma invenção, está lá no Antigo Testamento. São os judeus que perderam a percepção da profecia. Então essa era uma exortação, era um encorajamento, ou consolo, ou conforto. Mas o que conforta o homem? O que traz esse ânimos? É o Evangelho da salvação. Claro que aqui inclui essa exortação, ensinamentos da mensagem cristã, né, que são conhecimentos éticos, espirituais da palavra de Deus, motivação espiritual para viver uma vida diferenciada. Então ele inicia dizendo, olha, a exortação que eu trago, a minha exortação, e aí a primeira palavra, não foi com engano, o que era muito comum no mundo pagão, vem do verbo grego plane, que significa erro, desvio,
ilusão, engano. Então, em outras palavras, ele está já se contrapondo a tipo de mensagens do mundo pagão. Então, a mensagem ensinada, pregada pelo apóstolo Paulo, não procedia do ilusionismo. Isso é o truque que Satanás usou para enganar Eva. Tem gente que não sabe disso, mas Paulo mesmo vai falar isso. Numa das suas epístolas, Corinto, ele fala que foi com o ilusionismo, que é ludibrio, que Satanás enganou a mãe Eva. Não foi simplesmente, que a gente está lendo ali no texto, dá a impressão que ela foi uma... Não, ele usou de ilusionismo, é como um mágico mesmo. Tá? E isso era comum no mundo pagão, usar-se de ludibrio, de ilusão. E ele está falando, não, a mensagem do Evangelho não tem esse caráter. Então, o propósito do ludibrio é as pessoas acreditarem que a mentira é a verdade. Foi isso que Satanás fez com Eva. A pessoa acredita que a mentira é a verdade. Em outras palavras, ele é sinceramente errado, né? Porque às vezes ele é sincero naquela crença, mas a sinceridade não tornará a crença errada incerta. Tá? Então precisa tomar cuidado, que eu conheço muita gente que é muito sincero na sua prática, mas sinceramente errado, né? Então a prática não deixa de ser errada porque ele é sincero. Então, pelo contrário, a verdade era a fonte de toda a convicção e a mensagem. Paulo diz em Romanos: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então ele recebeu por revelação os mistérios de Deus e fala com convicção. Então, primeiro ponto, a mensagem que eu trouxe para vocês não tinha ludibrio, não tinha engano. Segundo, não tinha impureza, não tinha imundícia, porque havia muita gente, especialmente os gnósticos, que pegavam o evangelho, mas misturava com as filosofias pagãs. Hoje não é diferente, tem gente que pega o evangelho, porque ele, na perspectiva do marketing, na perspectiva material, a mensagem do evangelho é um produto bom. Ele usa de técnicas comerciais ou técnicas de mercado para compartilhar o evangelho. Não, ele não foi feito dessa maneira. Ele não precisa disso. Não teve impureza, não teve imundícia. Sua pregação não tinha motivos ignóbeis. Segunda perspectiva que está dentro ainda dessa ideia, é possível que, por causa do texto que a gente leu, que ele esteja se referindo à busca de dinheiro, pessoas que pregam por dinheiro. Então o termo grego tem a palavrinha ala, akatarsia. Esse a significa não, tá? Não à corrupção, não à impureza. E só que quando a gente fala de corrupção no Brasil, nós associamos a palavra corrupção ao brasileiro. Associou a palavra corrupção à política. Por quê? Cada mídia que mostrou salas de malas de dinheiro, pessoas com dinheiro em suas roupas íntimas, e muito dinheiro, tem até a propina do homem lá que vai orar pela propina, a oração da propina, né? Então, a palavra corrupção está muito associada no Brasil a desvios de fundos públicos. Então, a política e corrupção quase que virou sinônimo no Brasil. Mas acontece que a corrupção que ele está falando aí vai além disso, vai além dessa ideia de corrupção monetária. Pode ser também como os gnósticos faziam, que era uma corrupção doutrinária. Eles estavam corrompendo a verdade através dos seus ensinos místicos. Então ele é usado, esse termo, corrupção e imundície, quando ele fala de animais impuros, que era vedado ao consumo humano, de acordo com a lei de Moisés, o Pentateuco, a Torá, que proíbe uma série de animais de serem utilizados como alimento. Tem muitos animais, né, os animais no Antigo Testamento, são muitos animais. Nós temos um curso, uma disciplina na escola teológica, que estuda a geografia bíblica. A segunda parte da geografia bíblica
A gente vai falar de plantas bíblicas e de animais da Bíblia. É a hora que entra aí a questão dos animais imundos. São muitos os animais considerados imundos. A ideia é ampla, portanto, o sentido é amplo da palavra acartasia. Pode ter um sentido bem geral, acolhendo várias ideias, e nós vamos analisar qual é a possibilidade da palavra corrupção ou imundícia nesse texto áureo. Então, primeiro, a maioria dos intérpretes, dos teólogos, chegaram à conclusão que ele está se referindo à questão da busca ao dinheiro, ou à concupiscência pelo lucro, porque você percebe que ele usa a palavra avareza no texto bíblico que nós lemos. Então, quem faz qualquer coisa só com esse objetivo, e eu estou falando pregadores e cantores, estou falando obra de Deus. Então, quem faz a obra de Deus com uma visão especificamente ao dinheiro ou à concupiscência, havia gente assim. Você encontra, por exemplo, na cidade de Samaria, um homem, Simão, que era cognominado Diomágico. Ele observou que quando o apóstolo Pedro e outros, Filipe e outros pregadores, pregavam com autoridade, depois ele ia orar, estendia a mão, colocava a mão na cabeça das pessoas, as pessoas recebiam o batismo no Espírito Santo, recebiam o revestimento de poder e falava línguas. O Simão viu aquilo, ficou impressionado, e ele, aparentemente, parece que ele tinha convertido, mas ele não tinha se convertido. Ele achou que aquilo lá, de alguma maneira, era uma espécie de poder mágico, porque ele vem desse mundo, então, místico. Então ele chegou para Pedro e falou assim: olha, eu quero pagar para você me dar esse dom também. Eu vou te dar o dinheiro e você me dá esse dom de eu pôr a mão na cabeça das pessoas. As pessoas começaram a falar a língua e recebeu o Espírito Santo. Então ele foi repreendido duramente por Pedro. E devido a isso, o termo simonia, muito comum na Idade Média, porque a Igreja Católica vendia os cargos eclesiásticos para quem tivesse dinheiro. Isso ficou conhecido como simonia, a venda de cargos eclesiásticos. É como uma pessoa que vem querer dar dinheiro para ser um diácono, vem querer dar dinheiro para ser um cooperador. Isso se chama simonia, a compra de um serviço sagrado. Isso se deve por causa de Simão o Mágico, lá do livro de Atos. Então, a maioria dos intérpretes imaginam que o assunto aqui é a questão, sim, a corrupção aqui seria ligado a essa ideia de querer comprar os cargos eclesiásticos. Isso tem algum tipo de apoio no próprio texto que nós lemos, que ele fala de avareza, que é o 9º versículo. Paulo relembra aos crentes que ele trabalhava para poder sustentar e não depender integralmente da igreja, porque ele era missionário em Tessalônica. A igreja de Paulo é Antioquia, ele é separado em Antioquia, mas ele é enviado como missionário, e o missionário precisa ser prudente. Não é adequado o missionário chegar e já começar a sobreviver dos dízimos das ofertas locais. Nós tivemos muitos missionários norte-americanos aqui, mas eles sobreviviam da ajuda da igreja que enviou eles. Então aquelas igrejas mantinham eles. E esse é o modelo de Paulo. Paulo está ensinando: olha, eu trabalhei para não ser pesado para vocês. Esse tem sido o modus operandi da nossa Secretaria de Missões. Ela também, nós mantemos os nossos missionários para eles não precisarem levantar recursos da igreja local. Eles têm que ensinar a igreja a cooperar, mas esses recursos são aplicados nos próprios obreiros nacionais. Então é um cuidado que nós encontramos aqui na epístola de Paulo aos Filipenses e que a nossa igreja procura seguir. Então naquela época havia muitos que andavam de um lugar para outro, cobrando então somas de dinheiro para ensinar a sua filosofia, o seu pensamento, a sua religiosidade. Essa prática teve início com os filósofos sofistas, no tempo ainda do grande filósofo Sócrates, por volta de 400 antes de Cristo, sendo mencionado em diálogos platônicos. Platão é o segundo. Então você tem Sócrates, Platão
e o próximo Aristóteles, né? A tríade de filósofos gregos. E Platão escreve isso em Apologia e Sofistas. Bom, aparece essa ideia lá. Realmente, esse foi o começo da profissão, então, do magistério, do magíster, do professor, na qual os homens vendem os seus conhecimentos, né? Eu vou vender para você esse conteúdo e você paga, né, por esse conteúdo. É isso que acontece, inclusive, hoje nas universidades. Por si mesmo, essa prática não é errada, porque você tem que sustentar aquela pessoa que vai te ensinar. Então, as escolas fazem isso hoje. Então, a prática por si não é errônea, embora todo mestre não pode pensar que o fim seja isso, né? Todo professor tem um pensamento mais elevado, tá? Porque se ele fosse só vender o seu saber, seria muito limitado. O professor, por isso que aquele professor que fala assim, eu ensinei, se o aluno aprendeu ou não, o problema é dele, eu ensinei. Esse não é professor, esse não é professor, ele apenas está ali transmitindo um determinado grupo de saber. O professor é aquele que tem prazer que o aluno aprenda, domina aquele saber. Então ele só se realiza, quando o aluno é alfabetizado, quando o aluno cresce, aí sim, aí você vê a relação. Então tem que ter um elemento mais elevado, tá? Eu cansei de ver isso no Estado, né? Chegava na hora do intervalo, estava tomando um cafezinho lá, vinha o professor falar, não estou nem aí com aquela classe, eu dei a matéria, se eles aprenderam não é problema meu. Eu ficava preocupado com aquela fala, porque é claro que era problema da gente. Nós temos que ter um compromisso que vai além de simplesmente ir lá e dar a matéria e achar que cumpriu o seu papel, né? Talvez a pessoa não entendeu ainda o que significa ser um compartilhador do saber, um professor. 2, ainda nessa ideia da corrupção, mas a concupiscência do poder poderia estar em foco. Então, pode ser que a ideia aqui esteja no domínio, né? Dominar. Pessoas que trazem uma mensagem, mas ele quer o poder. É possível que os oponentes de Paulo tentassem mostrar que o apóstolo era um ditador extremamente egoísta, que procurava utilizar, então, deles para os seus fins. Quer dizer, eles projetavam em Paulo o pensamento deles, que tem gente, irmão, que quer ser presidente de todo jeito. Nem se for para ter um crente, ele quer ser presidente do campo dele. Tem um crente lá, coitado, mas ele quer ser cacique de todo jeito. E briga por causa disso, e faz uma confusão, e cria uma outra religião, inventa porque ele quer ser presidente, coitado. Não tem capacidade. Você vê que não tem, não inspira, não tem conteúdo, não tem nada, mas fica... É uma fraqueza mental assustadora. E aí tenta projetar nos outros o que ele é. Então, viam em Paulo, são os filósofos, os gnósticos, que não tinham capacidade de serem pastores, mas queriam o cargo de todo jeito, começaram a projetar em Paulo, que Paulo era um desses homens, porque Paulo doutrinava a igreja, né? Não dava moleza para esses gnósticos. Não só Paulo, João também. João é extremamente, a gente vê ele como um apóstolo do amor, mas ele é muito exortativo, e a gente vê um caso muito interessante em uma das suas epístolas, quando ele, não vou dizer que ele reclama, mas ele registra aqui na terceira epístola, como só tem um capítulo, no versículo 9, que diz assim, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles a primazia, não nos recebe. Gnóstico, que conseguiu ser presidente daquela igreja, por algum tipo de artifício, e agora não deixava o apóstolo João, imagina, que era basicamente o último dos sobreviventes da geração que esteve com Jesus, ele não queria receber o apóstolo João na igreja onde ele era o presidente, onde ele tinha tomado o poder da igreja, né? É esse tipo de presidente que eu estou falando, gente que não tem qualificação, que nem entendeu que o apóstolo João era, imagina-se, como que a pessoa, mesma coisa a gente não querer que um missionário ainda vivo entre na igreja. Vamos pegar na década de 60, a pessoa não querer que o missionário Daniel Berg visitasse a igreja dele. É muita fraqueza, né, irmão? Põe fraqueza nisso, né? Então, a gente vê essas expressões, gente que tinha essa dificuldade e projetava no apóstolo Paulo
esse tipo de pensamento. Terceira possibilidade: alguns estudiosos supõem que fora feita alguma acusação contra Paulo sobre questões morais, mas não na questão de moralidade como a gente percebe hoje. É a questão da justificação da fé. Porque para os judeus, mesmo os judeus que tinham aceitado Jesus, eles ainda tinham alguma dificuldade de entender que só a fé era suficiente. Eles achavam que tinha que fazer alguma coisa. Tinha que fazer a circuncisão, tinha que guardar o sábado, tinha que seguir os rituais judaicos. Então eles se incomodavam com Paulo dizendo: pela fé você é justificado, você não precisa disso, porque isso provém de Deus. Você não vai ajudar, não tem jeito, isso é uma obra exclusiva de Jesus no Calvário. Então isso também perturbava, inclusive, alguns irmãos que tinham essa construção no judaísmo. Evidentemente, alguns haviam entendido então que Paulo desposava a doutrina libertina, pensando que Paulo fosse então libertino, embora disso não tivesse prova nenhuma, né? Pelo contrário, Paulo fala sempre sobre a graça e a eficácia da santidade de Deus na nossa vida. Então não tem menor sentido pensar em Paulo como alguém que era contrário à lei, proibia o que a lei enfatizava. Não é isso. Ele só está dizendo que não precisa ter uma lei pesando sobre você. A graça de Deus é poderosa para eu fazer muito além do que a lei propõe. Então, olha como que é interessante, né? O poder do Espírito Santo na minha vida faz com que eu viva uma vida de santidade superior a quem vive a lei. Porque o poder de Deus é que faz isso. Só que aí é a graça, enquanto que lá é a força mesmo, né? É essa grande discussão, inclusive, na hora da contribuição. Eu estou cansado de ver gente dizendo: não, o dízimo é da lei. Não, a lei que é do dízimo, porque o dízimo é anterior à lei. E Abraão faz isso sem lei. Jacó faz isso sem lei, né? Tem nas duas passagens, Jacó fala algo muito interessante. Ele diz: se o Senhor me guardar, me dar roupa, me dar alimento, me dar segurança, e eu retornar para minha casa, o Senhor será o meu Deus e eu serei dizimista. Mas não havia lei nenhuma, não tinha lei, irmão. Então não precisa ter lei para eu expressar atos de fé. Eu não preciso disso. Então a graça produz em mim fé para eu expressar esses atos e materializar esses atos de fé. Então, com base nessa percepção de doutrina libertina, obviamente aos olhos dessas pessoas, eles teriam precipitadamente concluído que Paulo era moralmente corrupto. Então aqui a corrupção não seria apenas material, mas uma corrupção de ideias, de doutrina. Bom, finalmente, essa palavra poderia ser compreendida como uma indicação geral de motivos baixos e ignóbeis, ou seja, o fim não era um fim nobre. Estava fazendo aquilo só para se envaidecer por algum motivo pessoal, por alguma vaidade, etc. É igual um caso que eu vi de uma pessoa que falou que ia fazer um determinado trabalho para a glória e honra do nome do Senhor. Só que chegou na hora do culto, queria que eu chamasse para fazer o grande trabalho para a obra do Senhor. Eu falei: não, você vai fazer pessoalmente. Não vou chamar, não. Aí já ficou triste, já perdeu o foco. Então não era para o Senhor coisa nenhuma. Então não era para o Senhor, porque quando é para o Senhor, não precisa dar publicidade. Então às vezes a gente desconfia de certas atitudes, né? A pessoa fala que é para a glória de Deus, mas na verdade quer ser vista pelos homens. Isso é meio perturbador, né? Então são motivos ignóbeis, né? Não que haja algum problema fazer também qualquer obra para que todos vejam, porque às vezes você quer estimular a fé das pessoas. Todas essas interpretações são possíveis? São, mas a mais provável se refere talvez à acusação feita a Paulo da questão da corrupção moral, que ele tinha um outro propósito em pregar o Evangelho. Parece que é aí que está o problema.
Na igreja, então, cristã primitiva, nós tínhamos mestres gnósticos. A gnose gnose é a palavra grega, significa conhecimento. Em vez de quando você vê nos postes aí da cidade, gnose, né? São os filhotinhos desse antigo gnosticismo de 2000 anos atrás. Havia 4 tipos de gnosticismo na época da igreja primitiva. O gnosticismo egípcio, que o Egito sempre foi uma religião de mistérios. A religião egípcia. Nós tínhamos o gnosticismo judaico. Dentro do judaísmo existe um misticismo, que hoje a gente poderia, guardando as devidas proporções, mas seria talvez a Cabala, que é o judaísmo místico. Dentro daquela região havia o gnosticismo na Síria. Os sírios tinham o gnosticismo. E o gnosticismo pôntico da Ásia Menor. Então eram escolas gnósticas. Só que essas pessoas se convertiam ao Senhor Jesus e traziam a sua tradição filosófica, gnóstica. É exatamente o que aconteceu com o cristianismo, com o Tratado de Tessalônica. O Tratado de Tessalônica, do ano 380, o imperador Teodósio fez com que o cristianismo tornasse a religião oficial do Império Romano. Tem gente que fica falando que é 313 com Constantino. Não tem nada a ver. 313, o Édito de Milão, Constantino só tornou a religião cristã lícita. Ou seja, agora ser cristão seria respeitado. Você poderia ser cristão. Só isso. No ano 380, aí sim, o imperador Teodósio fez o Édito ou Tratado de Tessalônica. Ali, o cristianismo tornou-se religião oficial. E a partir daquele momento, Roma tornou-se cristã, o Império Romano. E o cristianismo tornou-se romano. Houve a fusão da religião cristã com a estrutura do Império Romano. Por isso, muitas coisas entrou no cristianismo. Por exemplo, até hoje, o mundo católico olha para o Papa como sumo pontífice. Sumo pontífice é um título do imperador de Roma. O imperador de Roma, que era a suprema ponte. Sumo pontífice, aquele que liga, né? E isso foi absorvido pelo catolicismo, até porque nós temos até uma universidade aqui, né? A Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Pontifícia, vem de ponte. Só que esse é um termo do pontífice. Quem era o pontífice? O imperador romano. Então, o cristianismo tornou-se romano, Roma tornou-se cristã e o cristianismo tornou-se romano. Foi uma absorção. A partir do ano 380, houveram coisas boas e coisas ruins. Tá? Não foi tudo que foi negativo, né? Mas na igreja cristã primitiva, antecessora a isso, vamos pegar os 200 primeiros anos, você tinha então os chefes gnósticos, que promoviam a imoralidade entre os fiéis. Se você olhar com cuidado, tem uma passagem de Paulo escrevendo a Timóteo, que ele fala que são falsos mestres, que levam mulheres cativas. Ele está se referindo à imoralidade, proposta por algum chefe gnóstico, que dizia que o corpo não fazia nenhum efeito em relação à alma. Que o corpo, o que você fizesse através do corpo, não tinha nenhum efeito. Paulo contrapõe isso em 2 Coríntios capítulo 5. Nós seremos julgados por aquilo que fizemos através do corpo. Então é uma contraposição ao ensinamento gnóstico. Quer ver um outro? Quando o apóstolo João inicia a epístola, aliás, a carta dele, do evangelho dele, o evangelho de João, no primeiro capítulo, ele começa a falar algo muito interessante. Ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. João está escrevendo esse evangelho já no final do século I. Todo grego sabia o que significava a palavra logos, que é verbo. Para nós foi traduzido por verbo, é a palavra latina, verbo. Logos, verbo, palavra, em português. Então, no princípio era o logos, o grego. Os gregos entenderam o que João estava dizendo. E o logos, ou a palavra, estava com Deus. E o logos, a palavra, ou o verbo, era Deus. Então ele fala para os gregos, para o mundo grego, que Jesus é Deus. Ele estava com o Pai. E ele faz parte da unidade divina.
Só que no versículo 14 ele fala algo escandaloso para os gregos, porque ele fala que o Logos se fez carne. Isso é um maior absurdo para a cultura grega, porque na percepção deles, dos gnósticos, é impossível Deus se fazer carne. Por quê? Porque a carne é má. Como que Deus vai escolher o modelo mais maligno para se fazer carne? E em João, capítulo 1, versículo 14, ele diz: e o Logos se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso aí é um ensino contra os gnósticos, explicitamente. E em outros versículos, onde Paulo fala: quem não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não pertence a Deus, mas é o espírito do anticristo, são indicativos do combate à heresia gnóstica. Porque um terço do Novo Testamento foi escrito para combater falsos ensinos. Tem irmão que fala para mim: irmão, eu não sei porque os irmãos ficam falando mal de outras religiões. Não é uma questão de falar mal de outras religiões. Uma questão é falar, a defender a doutrina da Bíblia. Então, um terço do Novo Testamento foi escrito para combater a falsa religiosidade. Inclusive Jesus. Jesus enfrentou os fariseus, enfrentou os... E Jesus não tinha meia palavra, não. Jesus falou para os fariseus: vós sois filhos do diabo. O diabo é que mente deles. Já pensou você falar isso para uma pessoa hoje? Você acha que você é até processado até. Fala: me chamou de filho do diabo. Mas Jesus fez esse enfrentamento, porque ele deixou claro: eu sou a verdade. Então ele é a verdade. Então nós temos que pensar isso. Todo um terço do Novo Testamento foi escrito, aliás, tem epístolas inteiras. Judas escreveu, ele fala no versículo 3 que ele queria falar da fé comum, mas teve por necessidade defender a fé cristã. Paulo, escrevendo aos Gálatas, é uma defesa de fé. Então existem epístolas inteiras defendendo a fé. O gnosticismo foi a mais perturbadora das primeiras heresias, tendo exercido influência sobre o cristianismo por um espaço de 150 anos. A igreja enfrentou o gnosticismo. Ao tempo em que essa epístola estava sendo escrita, então, em Corinto, Paulo se achava em meio a uma sociedade de excessos sexuais, não só sexuais, excessos em todos os aspectos, porque havia o culto da deusa Afrodite. Mas não é só isso. Você encontra também o excesso à bebida, que é o culto a Dionísio, muito vinho. Por isso mesmo, os cristãos primitivos, logo no primeiro século, sugestionaram a igreja se consagrarem e jejuarem na quarta e na sexta-feira, porque esses 2 dias era o dia dos cultos aos demônios, que seria a Afrodite e ao deus Dionísio. Os cristãos viram isso como demônio, hein? Os cristãos primitivos. Em Tessalônica havia os cabiri, que também se entregavam aos abusos. Roma era tão perversa a situação que tinha, de onde vem hoje a gente fala vomitórios, né? A irmã Elzinha vai comigo lá em Cesareia, vou mostrar para ela isso. Está lá, em Cesareia do Mar, que era a sede de Roma na Judéia, lá estão os vomitórios, né? As pessoas comiam, estavam bem cheias, iam lá, vomitavam para comer de novo. Comiam, depois iam lá, vomitavam. Imagina, isso é um excesso absurdo. E o cristianismo se levanta contra isso. Eram as festas a Dionísio. E ele vai fechar dizendo, não foi com fraude, da palavrinha dolo, que é a palavrinha que nós usamos também. Tá? A palavra grega é dolo. O dolos, né, que significa ludibrio, truque, astúcia maligna, fraude. Paulo não era um impostor malicioso como os seus inimigos queriam projetar. Ele não era um falsificador, ele não era um corrupto, né, não tinha essa formação. Nisso vemos o que os extremos foram os opositores do apóstolo na tentativa de desacreditá-lo. As acusações deles foram maliciosas e perversas. E hoje tem um irmãozinho que faz uma murmuraçãozinha contra a gente entra em pânico, né? Imagina, olha do que falaram que Paulo era. E, no entanto, ele não perdeu a fé. Ele fez um enfrentamento. Ele falou, não, o que eu estou pregando não tem nada a ver
com o que esse povo está dizendo, com esses falsos profetas estão dizendo. Eu não vim trazer esse tipo de mensagem. Então, esse é o pensamento que está no nosso textual. Qual é a proposta da lição? 3 convicções. A convicção espiritual, né? Essa é a primeira, é o primeiro item, é a convicção espiritual. Segundo, é a convicção moral. E terceiro, a convicção social. São esses 3 tipos de convicções que a lição está propondo. E a primeira, para você ter convicção espiritual, você precisa de ter poder na sua vida. Irmão, eu sou diretor da escola teológica, sempre incentivei os irmãos a estudarem, acho muito importante o estudo, muito relevante. Só que é o seguinte, irmão, a igreja precisa de poder. A pessoa tem que buscar a presença de Deus, irmão. Tem que buscar, tem que orar. Não pode ser que nem aquele irmãozinho que falou para minha mãe, a irmã Maria, lá de Jundiaí. Ô, irmã Maria, ora para mim porque eu não sou de orar. Olha que fraqueza. Não sou de orar, como se orar fosse... Não pode, você tem que ser de orar, irmão. Tem que entrar lá no seu quarto. Não é só orar coletivamente, é muito importante que nós oramos. Nós temos várias orações durante o culto, isso é muito importante. Só que, irmão, durante o culto, não são todos, mas tem irmão que, na hora da oração, ele não está orando não, irmão. Não está orando. Aqui não tem, graças a Deus, mas por aí tem. Outro dia, para você chamar a atenção do irmão. Todo mundo orando e ele com o celular na mão mexendo. Falou, irmão, socorro, né? Então, os coletivos são bons, mas você tem que ter o seu tempo com Deus. Você tem que entrar assim no seu quarto, ou lá no seu carro, ou no seu local secreto e orar. Você precisa ter experiência com Deus. Poder do Espírito, o exemplo que ele vai dar é quando o Evangelho é proclamado, então, na Europa. Paulo tem a visão. Então, não bastou só o seu conhecimento geográfico. Deus mandou um sonho para Paulo, uma visão, que aparecia um macedônio dizendo, passa a Macedônia e vem nos ajudar. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz inicia em Filipos e depois em Tessalônica. E Paulo expressa isso em 1 Tessalonicenses 1,5, mas sobretudo em poder no Espírito, em plena convicção, firmeza espiritual, irmão. Não dá para uma pessoa ser testemunha do Senhor Jesus, se ficar, veja bem, acho, tá, né, irmão? Tem que ter convicção, tem que ter experiência com Deus, tem que estar bem resolvido. Nesse caso, o Evangelho foi ministrado com poder, com ousadia. Paulo enfrentou um mundo hostil, que não tinha nada a ver com a nossa... Hoje está fácil, porque a maioria das pessoas creem numa história linear. Não, Paulo enfrentou algo, uma cosmovisão completamente diferente. Mas o poder do Espírito Santo desconstruía. Você acha que está à toa a expressão de Paulo, porque o Evangelho é loucura para os que perecem? Olha, ele fala tanto dos judeus como dos gentios. São os 2 problemas, tanto para o gentil, como ele tinha essa visão de reencarnação cíclica, ressurreição, para ele era o maior absurdo. Veja que eles estão atentos ouvindo Paulo, mas a hora que Paulo fala que Jesus ressuscitou, depois a gente ouve esse assunto aí, vão tudo embora, deixa Paulo sozinho no Areópago, em Atenas. E para o judeu é um absurdo o inocente morrer no lugar de um culpado. Só que eles não leem, né? Eles têm dificuldade de ler Isaías 53, né? Porque se eles entendessem e acolhessem o que está escrito em Isaías 53, ali o servo justo morre por inocentes. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, né? A falta da leitura profética. Assim, podemos afirmar que na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida ao quê? Intelectualismo, ineficácia, pessoas que não são transformadas, não mudam o coração. A pessoa diz que é crente, mas continua ainda ofendendo o cônjuge. A pessoa diz que é crente, mas continua deixando o cônjuge doente. Sabia que tem homem que deixa a sua esposa, basicamente, com doenças psicossomáticas, de tanta opressão? Precisa ser liberto um homem desse. Uma mulher que oprime o seu próprio marido, deixando ele com sérios problemas psicossomáticos, precisa ser liberto. Evangelho liberta a pessoa de possessão, porque se você é de Deus, o seu cônjuge está protegido pelo poder do sangue de Jesus. Não é você que vai mandar no outro,
na outra pessoa, o seu cônjuge é reino de Deus, seus filhos são herança do Senhor. Então não tem ditadura, não tem possessão, sabe? É meu, não é seu, é de Jesus. O seu corpo é o templo do Espírito Santo, portanto você tem domínio próprio, isso é convicção espiritual, isso não é intelectualismo. O intelectualismo é mentiroso, ele fala uma coisa, mas vive outra. O que nós precisamos é de poder, é de santidade, é de eficácia espiritual. E Deus nos chamou para isso, tanto eu como você. Transformação de vidas. Então, primeiro, poder de Deus. Paulo foi preso em Filipos, sabe por quê? Porque expulsou um demônio. Nunca vi isso, hein? Devia estar no livro dos recordes. Foi preso porque expulsou um demônio. Preso, foi colocado na cadeia, acho que é Atos 16, né? Foi colocado no cárcere interior. Não pensa que é igual essa cadeinha aí de Hortolândia, cheio de direitos humanos e direito ao OAB, não é isso. É cárcere interior, fétido, cheio de pestilência. À meia-noite ele estava chicoteado, preso no tronco, num cárcere inferior, cheio de mosquito, de doença, abafado, um cheiro horrível. Eu, sinceramente, se ele murmurasse, eu até entenderia, porque possivelmente a gente ia murmurar assim. A gente murmura, a irmã queimou arroz, você já murmura, irmão. Terminou o culto 5 minutos, nós já está murmurando. Já sai, em vez de sair glorificando, sai, vou atrasar, vou pegar. E daí que você vai atrasar, irmão? Você estava na presença de Deus, irmão. E toda regra é uma exceção. Não, já sai nervosinho, já sai pisando. E a gente sai mesmo, é da natureza humana. Principalmente se estava com fome. Quero comer minha pizza, só ver pizza. É uma fraqueza, irmão. Você perde a espiritualidade. Então, por menos coisas a gente murmura. Mas Paulo está com o corpo todo arrebentado. Ele e Silas, chicoteado. Aquelas feridas expostas. Mais de 20 chicotadas. Está lá no cárcere, preso. Aquele cheiro fétido da cadeia de Filipos. Perto da meia-noite, ao invés de ele murmurar, ele ora e canta. Ele canta e ora. Ele ora e canta, ele canta e ora. Não é um exemplo, isso é convicção espiritual. Não importa o vale que você está passando, tenha a convicção que Jesus está na sua vida. E Ele vai te honrar, irmão. Ele vai te honrar, minha irmã. Tenha a convicção espiritual. Quem faz isso? Poder de Deus, batismo no Espírito Santo, revestimento de poder, te dá convicção espiritual. Então tenha convicção espiritual. Segundo, confie em Deus. Às vezes a gente confia mais no Banco do Brasil do que em Deus, irmão. Confia mais no seu emprego do que em Deus. Confia mais num amigo do que em Deus. Por isso que te decepciona. Confie em Deus. O apóstolo declara que mesmo tendo padecido e sido agravados em Filipos, a sua fé não foi abalada. Temos que confiar em Deus. Aí vem aí o exemplo. Paulo e Silas sofrem todo tipo de açoites, mas eles confiam em Deus. Eles não perdem a fé, que nada, absolutamente nada tira. É difícil, né, irmão? Eu sei, eu sou ser humano. Por isso mesmo que Jesus fez carne, Ele sabe o que eu sinto. Está lá, Hebreus capítulo 4. Eu posso entrar com confiança na presença do sumo sacerdote Jesus, porque Ele se fez carne, Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe as tensões que a gente sofre. Então você pode entrar com confiança, porque Ele se fez carne. Então você tem um ajudador, que é o Senhor Jesus. Porque existe momentos difíceis na vida da gente, por isso que eu admiro Jó. Porque Jó, no momento mais difícil da vida dele, ele disse, Deus deu, Deus para si tomou. Isso é convicção total, irmão. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja Deus. Quer dizer, Jó subverte a tese de Satanás. Qual é a tese de Satanás? Você só é fiel porque Deus te abençoou. Quero ver se você é fiel quando Deus tirar todos os seus bens. Vamos ver se você é fiel mesmo. Então aqui, ó, irmão Mauro Salles, passou por 12 intervenções cirúrgicas. Quantas escolas dominicais que o irmão Nestor pediu oração e os irmãos aqui oraram para o Senhor.
Muitos talvez perderam a fé, porque no meu caso perderam a fé. Depois de 26 dias entubado, completamente desenganado, um monte de gente perdeu a fé. Eu estou dizendo, irmão, porque eu vim aqui no culto de sexta-feira e uma irmã me abraçou, alegrinha, e disse: ô pastor, já tinha te entregado na mão do Senhor. Perdeu a fé. Enquanto tiver vida, enquanto a pessoa está, mas está desenganada, a última palavra vem de Deus. Nós temos fé, nós temos confiança em Deus. Está aqui o irmão Mauro, sobrevivente. Aqui, glória a Deus, é motivo de adoração. Isso é confiança em Deus, irmão. Nós temos que ter fé para vencer esse mundo pervertido, corrupto. Nessa perspectiva, então, nós somos encorajados a não desfalecermos. E fidelidade na pregação, o que Paulo fez o tempo todo. Aqui ele vai comentar o texto áureo. Não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Então, esse tema nós já trabalhamos. Então, vamos para o segundo tópico. Então, primeiro, convicção espiritual. Fé, perseverança, oração, culto, glorificação, confiança em Deus. Primeiro elemento. Segundo, convicção moral. Retidão nas ações. Vem a ortopraxia, a prática correta. O que a conversão faz na minha vida? Santidade, irmão. Você não... Ontem o pregador, irmão Jorge, falou isso, né? Que não fuja da Santa Ceia, né? Porque se você vem para a Santa Ceia, você está fugindo do pecado. Olha, interessante essa. Parece que é um jogo de palavras, mas não é. É uma realidade. Quanto mais se aproxima na oração, na leitura da palavra, na escola dominical, nos cultos de ensino, mais santo você será, mais longe do pecado você estará. Quanto mais distante, você estará mais suscetível. Desse modo, a Bíblia orienta, nos dá as recomendações para deixar o quê? A mentira e falar a verdade, deixar o furto e ser honesto. Palavras torpes, o que tem de gente que fala nome feio, mas é vergonhoso isso. Porque uma mesma fonte não pode ter dois tipos, a mesma água não pode ter dois tipos de fonte, a salgada e a doce ao mesmo tempo. Isso não existe. Ou é água doce ou é água salgada. E tem gente que tem essa fraqueza moral. Qualquer coisa já solta o nome feio. Ah, irmão, escapou. Não escapou, não. Jesus fala que a gente fala do que o coração está cheio. Não escapou. Tenha domínio próprio, irmão. Então para de falar palavras torpes. Tem gente que fala palavras torpes, nem percebe que a palavra é torpe. Só que não fale perto de mim não, porque eu vou te corrigir. Tá? Eu te corrijo, irmão. Tá? Se for palavra torpe, eu vou falar na lata para você. Cuidado, irmão, você está falando palavra torpe. Tá? Não fale palavra torpe, irmão, que a sua boca é santa. Saia palavras de edificação, de santidade. Então, cuidado com os seus lábios. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo reivindica a retidão de ações. Nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. No mesmo contexto do nosso texto áureo. O nosso texto áureo é versículo 3, esse é o versículo 5 do capítulo 2. Então, ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para obter qualquer favor. Especificamente a questão financeira. Somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio de bajulação mentirosa. É desviado, irmão, que faz isso. Desviado, desviou da senda reta, desviou do caminho correto. Usar todo tipo de bajulação com interesse, e às vezes até mentira, né? Para poder ter vantagem. Então, a conduta, a retidão, é uma virtude do crente regenerado. Nasceu de novo. É uma nova criatura. Está sepultado nas águas batismais. O símbolo maior de que morreu para o mundo e agora vive em novidade de vida. E, mas é perfeito? Não é perfeito. Mas está no caminho da perfeição pelo poder do Espírito Santo. Está invocando o santo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Está orando, não se conforma com a situação do mundo. Quer dizer, vive uma vida de santidade, regenerado, tem prazer. Quando a Bíblia fala quem é de Deus não peca, a ideia ali é quem é de Deus não tem prazer no pecado. Porque pecar vai pecar, irmão. Nós pecamos, mas temos que ter essa percepção. Temos um advogado. Ainda na perspectiva moral, reputação
ilibada, bom testemunho, né? Reputação ilibada é um testemunho público de fidelidade. Veja como Paulo avalia a reputação com a frase: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Então ele não trabalhava para um propósito humano, mas para um propósito espiritual, uma atitude coerente, íntegra do seu apostolado. Ele não procura obter vantagens, nem honra, em parte alguma. Aos Coríntios ele escreveu então que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. Sempre estar com esse propósito de servir a Deus. E claro, conclusão, os que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o evangelho. Não é isso que nós temos assistido? Começou cantando na igreja, não tinha nenhum espaço para louvar a Deus. É daqui que saem os maiores músicos e os maiores cantores do mundo. É daqui, do coral, viu? Da banda. É daqui que saem. Aí Deus abençoa e acha que é né? Aí vira, aí daqui a pouco está cantando em qualquer espaço, em qualquer coisa, e é a tragédia que a gente tem assistido. Tem as oportunidades, porque aqui formam pessoas. Tá? Tanto pessoas passam a falar bem. Um dos motivos é que as nossas crianças são já incentivadas a ler. São motivadas a ler, então tem um domínio da linguagem, tocar instrumentos, daqui a pouco, só que quando vai lá para a Sinfônica, né, ou da Unicamp, ou lá da prefeitura, daqui a pouco a pessoa perde o foco, né? Graças a Deus, nós temos aqui o Naber, né, que é um músico profissional, que é membro da nossa Sinfônica aqui de Campinas. Mas ele vem adorar a Deus aqui, vem louvar a Deus. Acho que ele está viajando, porque ele nem pede escola dominical, né, pastor? Isso é um exemplo para nós. Então não é porque Deus te abençoou tudo, agora não, agora eu estou no outro nível. Olha que fraqueza, está no nível do cão, né, irmão? Perdeu o nível espiritual, né? Então, tudo que você faz, eu falo isso muito para minha filha está no 2º ano de medicina, eu falo para ela: se você tiver propósito de ser um instrumento de bênção na vida do povo de Deus, você vai ser muito abençoada. Por isso não perca o foco, incentive os seus filhos, motive as pessoas, tudo que você fizer, tenha uma visão de reino, seja dizimista fiel, coopere na obra missionária. Hoje é o Dia Nacional das Missões, coopere no Instituto Paulo Freire, traz o quilo de alimento não perecível, semeie o pão, tenha propósito. Tudo que você faz, faça olhando para o reino de Deus, que você vai ser, mas muito abençoado, mas muito, não vai ser pouco, quando você tem foco. Agora, se for para a sua vaidade, com razão sofrereis. Nosso viver deve glorificar, portanto, a Deus. Ele é a nossa glória, Ele é o nosso Salvador. Nós estamos aqui pela misericórdia dEle. E, finalmente, vida irrepreensível. O que é irrepreensível? Que não precisa ser repreendido. Tá? Você vive uma vida que não precisa de repreensão. Irrepreensível. Tá? Conduta que não precisa de censura. Então, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que ela seja santa, justa e irrepreensível. Glória a Deus. Olha a vontade de Deus para a minha vida. Olha a vontade de Deus para a vida da igreja. Olha a vontade de Deus para a vida de todo o povo de Deus. Isso implica o quê? Em obediência nas questões morais, atitude de retidão exemplar, conduta de renovação, irmão, porque o seu corpo ele tende para as coisas efêmeras, o corpo para os impulsos sensuais, isso faz parte do corpo, nós temos isso. Por isso você tem que estar sempre cheio do Espírito Santo, para ter domínio próprio, domínio sobre a sua natureza, e Deus é que faz isso. É o padrão que Deus propõe para nós, para que vivamos uma vida de santidade. Ciente, então, da influência que sua vida exercia sobre todos os fiéis, Paulo declara: para vos darem nós mesmo exemplo, para nos imitardes. Mas não é só Paulo que diz isso. Jesus diz isso. Ele fala: tomai sobre si o meu jugo, e aprendeis, né? Que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Tomai sobre si, quer dizer, ele é o exemplo. Aprendei de mim. E Paulo fala isso também várias vezes. Ele fala: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, ele é a referência, ele é o modelo.
Assim, o grau de comprometimento adotado pelo cristão, pelo crente, com os valores do reino de Deus, vai refletir o nível de comunhão que ele tem com Deus. E para fechar, convicção social. Então nós vimos a convicção espiritual, a convicção moral e fechando a convicção social. Bem-estar comum. Tá? Claro que nós temos também as nossas necessidades físicas. Não é por acaso que a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. Claro que a Bíblia fornece. O papel da igreja é de proclamar o evangelho. Isso é ponto final. Então, primeiro, qual é o papel da igreja? Pregar a palavra. Mas não pode fazer outras coisas? Pode. Nós aqui, por exemplo, damos cesta básica para quem precisa de verdade. Só que é básica, irmão. Tem irmão que confunde as coisas. Quer levar uma dispensa? Não, aqui é a básica. Olha o nome. Cesta básica. Tá? Então, as pessoas que necessitam, a gente fornece. A gente estimula as pessoas a aprenderem a pescar. A gente não quer dar peixe para ninguém. Então, vira e mexe, o Senai, em parceria, faz cursos aqui para que os irmãos desenvolvam o seu empreendedorismo. Então, nós motivamos. Mas isso não é a função primordial nossa. A gente ajuda, mas não é. Outro dia mandaram para mim um vídeo onde o pastor pegava o dízimo da igreja para construir casa. Está errado, irmão. O dízimo não tem essa função. Construir casa não é função da igreja. A igreja ajuda. O pastor Paulo, quase todo ano, ele ajuda uma família a construir casas. Ajuda uma família lá, dá um trato, tudo bem. Mas essa é a função da igreja? Não. A igreja pode fazer isso? Pode, mas não pode ser a prioridade. Olha, irmão, aquela igreja pega o dízimo, o pastor pega todos os dízimos e manda construir casa. Não, isso aí tem o governo para fazer. Você já paga imposto. Dízimo tem outra função, é para sustentar obreiros, sustentar a igreja, o reino de Deus. É isso que Paulo fala. Então a pessoa está fazendo, está a cabeça dela, irmão. Não está escrito na Bíblia isso. Inventou. Qual é a função da igreja? Salvação de almas, pregação do evangelho, investimento para pregar o evangelho, melhores tecnologia. Olha no período da pandemia, o que essa igreja fez? Pregando a palavra de Deus, levando o evangelho com alta tecnologia. Essa é a função da igreja, pregar o evangelho. Pode fazer as outras coisas? Pode, uma coisa não exclui a outra. Mas função principal, pregar o evangelho. O bem-estar social, senão daqui a pouco a igreja vira um clube. As pessoas, churrasco todo dia, e piscina. Sim, mas isso aí não é função da igreja, irmão. Tá? Abacuque registra que os problemas sociais de sua época resultaram em pecado, tais como inversão de valores e também a destruição da nação. E 3.2, dedicação altruísta. O apóstolo Paulo, então, se dedicou com profundo altruísmo. O que é altruísmo, irmão? É você fazer sem esperar nada, sem receber nada. Isso chama altruísmo. Eu admiro as professoras de criança aqui da nossa igreja. Elas são altruístas. Elas vêm aqui cedo, preparam durante a semana a aula para ensinar essas crianças. Tem o cultinho dela, a irmã Adriana, com toda a sua equipe, não é, pastor? O departamento infantil. Chama-se altruísmo. Elas não ganham nada, elas vêm. Eu conheço a irmã Deusinete, por exemplo. Ela trabalha secularmente, mas ela se dedica, chama-se altruísmo. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, tem muita gente que fala assim, irmão, eu posso cooperar se der. Ok, você é voluntário. Quando eu precisar, eu te chamo. A obra de Deus precisa, sabe do quê? Gente que tem a vocação. Não é se der. Eu venho porque eu tenho prazer na obra de Deus. Não é porque deu para eu vir. Está parecendo aquela turma que foi dar oferta, deu o que tinha, resto. Então nós não somos contra voluntário. Está tudo bem, eu entendo a sua situação. Você só vem quando dá, né, irmão? Tá bom. Mas a obra de Deus está precisando de gente que tem uma chama no coração, que ama as coisas de Deus, que vai se sacrificar pelo poder do evangelho, pelo amor de Jesus. Nós estamos precisando mais de vocação do que voluntário. Mas nós não somos contra voluntário, não. Pode vir quem quer ser voluntário. Só que eu já sei que só posso contar com você quando der, né? Apesar do direito inerente, então, do seu apostolado, ele diz, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser pesado. Ele não vai fazer isso, porque ele é missionário. Missionário não age assim.
Acerca disso, então, ele fala: trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados. Porque ele era missionário em Tessalônica. Para não se tornar um fardo pesado à igreja, ele se desgastou laboralmente. Aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira dos obreiros. O próprio apóstolo Paulo escreveu: aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho, e digno é o obreiro do seu salário. Então são todos esses elementos que nós temos que levar em consideração. Para encerrarmos a aula, Paulo foi submetido a uma série de provações no seu ministério. Mas não obstante tudo isso, eles nos deixam um exemplo de convicção. Por isso que ele fala: sei passar necessidade, ter abundância, sei estar doente, essas coisas não vão impedir a minha fé, o meu caminhar, porque são situações efêmeras e passageiras. Destaca-se sua convicção espiritual, resultante da operação do Espírito Santo na vida dele. Sua convicção moral, como reflexo do temor de Deus, porque quem tem temor de Deus vive em santidade. Não se importa se estão olhando para mim ou não, o importante é Deus estar com os seus olhos sobre mim. E a convicção social, claro, nós temos que ter compromisso. Toda a escola dominical, o pastor Nestor fala: irmão, traga o quilo de alimento não perecível. É uma convicção social, para nós não deixarmos faltar nada para ninguém, principalmente para os irmãos menos favorecidos, irmãos vulneráveis. Ratifica-se que em nossos dias carecemos dessa convicção, em defesa dos interesses do reino de Deus, que possamos ser mais convictos. Amém, irmãos? Não é muito fraco. Amém, irmãos? Oh, glória, isso aí. Daqui a pouco nós vamos tomar café, né? Glória a Deus. Lição 12. Sendo uma igreja do Deus vivo. Olha, 17 de setembro é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Então você tem que, venha, põe aí na sua agenda, tá? Eu tenho um carinho muito grande por essa data. Pela misericórdia de Deus, fui eu que coloquei no calendário oficial de eventos de Campinas. Aqui em Campinas, dia 17, terceiro domingo do mês de setembro, está no calendário oficial do município de Campinas, o Dia da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. E pela misericórdia de Deus, eu tive o privilégio de apresentar esse projeto na Câmara de Vereadores, ser aprovado e fazer parte hoje do nosso calendário oficial. Então, domingo que vem, 17, se Deus permitir, estaremos aqui de novo, estudando a igreja do Deus vivo. Amém, irmãos? Que vocês tenham uma semana de paz, de saúde, de bênção, de vitória. Amém.